Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez neste espaço que se tornou o nosso ponto de encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina, estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e aqui nos encontramos nos canais da Sá Feliz. Eu sei que tem muitas pessoas que recebem o conteúdo de pessoas que estão conectadas na Sá Feliz. A você também o meu abraço, a minha manifestação de contentamento de ter você aqui conosco. Nós estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses, avançamos para a lição de número 9, desde a semana passada a carta aos Colossenses foi retomada e temos agora mais uma porção para ser considerada ainda no capítulo 1, versos 21 até o verso 29, na lição que tem o título Reconciliação e Esperança. Mas antes de irmos para a oração e para a lição, olha o link que aparece aí. Esse link vai permitir você fazer sua inscrição nos canais da Sá Feliz e receber diretamente no seu WhatsApp o conteúdo da lição. Primeiramente o resumão, que é a lição completa, e depois as porções diárias. Também vai facilitar a sua vida para você postar os seus comentários e também fazer os seus pedidos de oração. Ao fazer o seu pedido de oração, a Sá Feliz coloca esses pedidos num modo de intercessão, porque é uma equipe de intercessores para isso, e também nos dá a oportunidade de nós orarmos uns pelos outros, criando assim um senso de família, de unidade que eu prezo e aprecio muito. Certamente você tem compartilhado a lição, o conteúdo com pessoas que não têm acesso aos canais da Sá Feliz. Isso é muito significativo, muito importante, porque há muita gente que não entraria, não receberia esse estudo se não fosse o seu compartilhamento. Então, compartilhe, aproveite, alcance pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Eu me sinto muito feliz e privilegiado por estar aqui toda semana com você. É um desafio, mas é um desafio que resulta em muitas bênçãos e eu louvo a Deus por esse privilégio, por esse ministério que a Sá Feliz me entregou. E antes então de irmos para o estudo de Reconciliação e Esperança, título da lição do número 9, eu convido você a curvar sua fronte e orar. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por tantas bênçãos recebidas, pela maneira tão maravilhosa como o Senhor tem dirigido a nossa vida e tem nos conduzido na busca de conhecimento da Tua vontade, da revelação encontrada na Tua palavra. Dirige-nos uma vez mais pela presença do Espírito Santo entre nós e usa-me, Senhor, como Teu instrumento, guia-me para que eu seja usado por Ti nesta hora, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus, eu peço e agradeço e confio que receberemos. Amém. Muito bom. Verso para memorizar não vem da carta aos Colossenses, vem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, e diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, nós terminamos a lição da semana passada focalizando o tema da reconciliação, que nós vamos voltar logo aqui imediatamente na lição de domingo. E Paulo, ao destacar esse importante tema, ele descreveu o alcance cósmico dessa reconciliação e agora ele vai tratar de dois aspectos mais dessa reconciliação, o aspecto pessoal e individual. Então, primeiro ele fala de um alcance cósmico, verso 20, e agora ele vai tratar dessas duas dimensões, a dimensão pessoal e individual. O processo da reconciliação individual é destacado na passagem desta semana, Colossenses 1, 21 a 29. Assim como na esfera cósmica, que ele menciona no verso 20, essa reconciliação ela ocorre unicamente pela morte, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. No nível pessoal, a cruz deixa de ser apenas um símbolo passivo e se torna, diz aqui o autor da lição, uma realidade ativa. É interessante isso, né, irmãos? A cruz como um símbolo passivo ou como uma realidade ativa. Essa é a ênfase pessoal que o autor encontrou para destacar, em que o amor de Deus transforma vidas. A pessoa não fica igual à medida que elas ouvem o Evangelho e entram em contato com Cristo.
a esperança da glória, frase que nós vamos considerar também aqui nessa lição. O auxiliar do professor, na página 103, ele destaca que as 3 ênfases principais do estudo desta semana. Primeiro, Deus dá o primeiro passo para reconciliar consigo mesmo. Segundo, em nosso trabalho, uma vez reconciliados, em nosso trabalho para Cristo, precisamos lembrar que somos apenas seus instrumentos. Ele é o que dirige a nossa missão. E terceiro, o poder do Evangelho nos conduz a uma condição de perfeição, que no contexto bíblico, no entendimento de Paulo, significa amadurecimento, não impecabilidade. Então, essas 3 ênfases, Deus toma iniciativa, ao aceitarmos nos tornamos cooperadores, instrumentos nas mãos de Deus e caminhamos, avançamos para um amadurecimento cristão. E desta maneira, com esta visão, esta retomada, saindo lá do verso 20 da visão cósmica, trazendo para a visão pessoal individual e lembrando destas 3 ênfases, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. A lição de domingo tem como título Reconciliados de Obras Más. E os versos separados para este dia, eu vou pedir para a produção colocar aqui nesta versão que eu utilizo, e que leitura e texto ficam iguais, revista e atualizada no Brasil, segunda edição de João Ferreira de Almeida. E diz assim os versos 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, esses são os 2 versos a ser considerados no domingo. Então, vamos entender aqui a expressão. Aqui Paulo diz, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos. Isso significa alienados, estavam alienados, não tinham participação na salvação. Esse é o aspecto do estranho, é uma alienação que os impedia de participar da salvação. E aqui ainda Paulo diz mais, eram inimigos no entendimento pelas obras malignas. Esse sentimento de inimigo no entendimento indica uma postura de hostilidade por causa da falta da compreensão da mensagem da salvação. Era a forma da pessoa pensar. Normalmente, aquele que não é a favor, ele não é simplesmente, não tem uma neutralidade, ele é contra com um determinado fervor. Assim, as obras malignas, aqui indicadas por Paulo, acaba sendo o resultado dessa condição de alienação, dessa forma de pensar hostil a Deus, hostil a Cristo, hostil ao Evangelho, que resulta em obras malignas, que é o ser humano longe de Deus. Ainda que tente fazer o bem, ainda que faça obras de bondade, ainda está ali a mancha do pecado. Assim, Paulo retrata a humanidade de uma forma até negativa e sombria, mas especialmente quando tratada e quando descrita separada de Deus. Essa é a realidade do ser humano. Mas desde a entrada do pecado, e a lição vai nos dizer isso, que está no verso 22, agora vos reconciliou. Então, aqui já indica a iniciativa pertencente a Deus. E o autor da lição nos lembra Gênesis 3:9, que para mim, irmãos, é um dos grandes versos, pequenos grandes versos da Bíblia. E se toda a Bíblia se perdesse e ficasse apenas este verso: Adão, onde estás? Deus saindo do seu trono de glória e graça, baixando até a humanidade perdida, pecadora, e chamando-a, buscando-a, tomando a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa, nós sempre ficamos com a reação, que pode ser de aceitação ou de rejeição. Desde o princípio, até mesmo antes da criação, Deus atuou e atua para encurtar a distância que o pecado criou entre Deus e a humanidade. Mesmo, irmãos, que esta solução tenha custado a sua morte, a morte de Cristo Jesus, a morte de Deus. Imagine, irmãos,
o meu querido amigo Valdecir Lima, fazendo um comentário sobre esse tema do certamente morrereis. Se Deus tivesse falado para Adão e Eva, se vocês pecarem, eu vou morrer, teria intimidado, isso não seria plena liberdade. Que coisa impressionante. Ao invés de dizer, eu vou morrer, Deus já sabia que Cristo morreria se eles pecassem, ele disse, certamente morrereis. A morte passou a eles, mas Cristo tomou para si as consequências. Assim, o Evangelho nos apresenta algumas ideias interessantes que o autor deixou aqui. Primeiro, nós somos incapazes. Ellen White tem uma frase no livro Educação que diz, depois do pecado, o ser humano perdeu tanto a vontade como a capacidade de se relacionar com Deus. Eu acho impressionante isso. Vontade e capacidade. Nessa condição, o ser humano estaria irremediavelmente perdido para todo sempre. Mas Cristo, então, primeiro, irmãos, esse é muito significativo, ele nos liberta da condição da escravidão quando se oferece para ser o substituto, quando se oferece como sacrifício vicário na promessa de Gênesis 3,15 e depois naqueles primeiros cordeirinhos que morreram para fornecer vestes para Adão e Eva. Ali Jesus já assumiu o compromisso de que libertaria o ser humano e, portanto, a partir desse momento o ser humano passou a ter outra vez uma escolha. Poderia aceitar ou rejeitar, como nós vemos muito bem nas escolhas de Abel e Caim. Assim, quando decidimos aceitar o sacrifício de Cristo, a sua morte por meio da fé, fé que nos é comunicada por Deus, que se expressa por meio de confissão e arrependimento, promovidos pelo Espírito, nós somos perdoados, justificados e libertados da condenação do pecado, da culpa do pecado e no futuro da presença do pecado. A vida que agora temos, então, passa a ser um resultado desta unidade que temos com Jesus e por isso ele nos convida a permanecer nele. Estes não são eventos separados, eles acontecem de forma simultânea e nos provocam uma reflexão, irmãos, para sabermos se é isso que já aconteceu conosco, se nós realmente aceitamos e recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, exercendo o nosso livre-arbítrio. Pergunta para a nossa reflexão. A lição, o verso desta porção vai terminar dando ênfase que ele nos reconciliou no corpo da sua morte. Aqui Paulo implicitamente está assumindo que Jesus veio num corpo humano. Aqui Paulo está dizendo a divindade se velou com a humanidade. E esse corpo real que Cristo teve, essa encarnação, ela faz parte do plano de Deus. Irmãos, eu encontrei aqui uma frase tão bonita no comentário bíblico adventista acerca desta questão. Diz assim: Cristo, ao assumir a sorte da humanidade, propôs pagar a penalidade do pecado da humanidade. Morreu por todo ser humano. Esse fato foi prefigurado em cada sacrifício. A morte sacrificial, vicária dos sacrifícios do Velho Testamento, do Antigo Testamento, apontavam para a expiação por meio do sangue de Cristo. Que compreensão muito clara a respeito disto aqui. A encarnação foi um passo muito importante na reconciliação. E havia pessoas no tempo de Paulo, como ainda hoje há, que negavam que Cristo havia assumido a condição da humanidade, um corpo. E quando Paulo aqui também dá ênfase, nos reconciliou mediante a sua morte, lembramos de Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus se dispôs a assumir essa condição humana e a pagar o preço dessa morte, que não é a morte natural que nós sofremos aqui, mas é o horror da segunda morte, da eterna separação com Deus. Foi essa morte que Jesus sofreu. E foi essa morte da qual ele veio nos livrar, dando-nos esperança de eternidade. Assim, irmãos, Paulo ainda menciona que para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui esse conjunto aponta, irmãos, para uma condição de, uma vez que aceitamos a Cristo, novamente, não é impecabilidade, mas a justiça de Cristo nos cobre de tal maneira que o sentido não há como acusar. Lembramos que Satanás é o acusador dos irmãos,
porque ele é mentiroso e mente desde o princípio, ele é o acusador, e quando ele foi requerer, uma ilustração linda, é quando ele foi requerer a morte de Moisés, o corpo de Moisés, quando Jesus se apresentou para ressuscitar Moisés, então Judas disse que ele contendeu com o inimigo, porque a justiça de Cristo cobria, ao lançar em rosto de Deus o pecado de Moisés, a justiça de Cristo cobria. Isso é uma tremenda ilustração de como Deus atua, não é nos conduzindo à impecabilidade, mas produzindo em nós poder, força e graça para vivermos segundo a sua vontade. E João disse, se pecarmos, se tropeçarmos, temos um advogado que nos estende a mão. E assim, desta maneira, com essas compreensões aclaradas, palavras e frases importantíssimas nesses versos 21 e 22, colocamos um ponto final na lição de domingo. Avançamos então para a segunda-feira, que tem como título Se Permanecer na Fé, e a porção é apenas o verso 23, que diz o seguinte: Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então vamos lá. Essa expressão, se é que permaneceis na fé, Paulo não está duvidando da condição espiritual e da firmeza de fé dos colossenses. Essa expressão diz aqui, a lição, que este se em grego pode ter 4 usos diferentes, e esta que aparece aqui em Colossenses, ela indica uma condição verdadeira, é uma afirmação, é como se Paulo estivesse dizendo, uma vez que vocês permanecem firmes, é isso que Paulo está dizendo, uma vez que vocês permanecem firmes. Então, nesse caso, Paulo está encorajando os colossenses com a certeza de que realmente eles estavam permanecendo firmes. É um encorajamento de Paulo. E isso vem acompanhado, alicerçados e firmes. Então, Paulo está fazendo um encorajamento. Olha, eu sei que vocês estão firmes, mas não se esqueçam, é importante permanecer firmes. É importante, é muito importante. Irmãos, isso nos permite pensar um pouquinho. Será que nós temos permanecido firmes? No meu primeiro ano da Faculdade de Teologia, o pastor Joel Sarlem, nosso querido professor de oratória e homilética, nos desafiou a preparar uma pequena mensagem, e teríamos que pregar essa mensagem diante dos nossos colegas e diante do nosso professor, e ele faria depois ali as observações para o nosso crescimento e aperfeiçoamento na pregação. Nós estávamos iniciando o curso, primeiro ano, e eu escolhi um verso, Daniel 1:21, nunca me esqueci disso. E esse verso, ele diz assim, e Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Olha que interessante. E eu falei sobre a importância da perseverança no contexto cristão. E recebi ali os comentários, as observações para aperfeiçoar e melhorar o preparo e também a apresentação do sermão. Mas fica a ideia, irmãos, e Daniel permaneceu ou continuou até o primeiro ano do rei Ciro, vai implicar em aproximadamente 70 anos esse transcurso de Daniel, desde os seus 18 até praticamente os seus quase 90 anos. Então, Daniel permaneceu firme. Eu pergunto, será que nós temos permanecido firmes? Veja, passaram-se reis e reinos e Daniel permaneceu. Paulo está desafiando os colossenses a permanecer firmes, e esse é um desafio para nós também, permanecermos firmes. E ele vai aqui dar alguns qualificativos, não vos deixando, alicerçados e firmes. Então, permanecendo na fé, alicerçados e firmes. A lição nos diz que esta palavra, alicerçado, ela aponta para uma necessidade de uma base sólida, fé e amor, fundamentada na palavra de Deus. É como se fosse colocado uma fundação, um alicerce. Então, o alicerçados aponta para a fundação. Qual é a fundação que nos mantém espiritualmente de pé? E a outra palavra é firmes, conectada à ideia de algo inabalável, algo inalterável. Eu fiquei pensando nestes significados, né? Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês permanecem firmes na fé, mas continuem firmes na fé, continuem alicerçados,
com um forte fundamento que é a palavra de Deus, irmãos. Tem muita gente pondo seus fundamentos em pilastras que não são a palavra de Deus. É na palavra de Deus que encontramos a fundação, que encontramos a base para permanecermos firmes em nossa fé. Então, Paulo está desafiando que essa seja a base, a fundação daquela igreja e dos cristãos de todos os tempos, e ele menciona então que esta firmeza é algo que não se altera, e essa alteração, esse balanço, esse titubear, ele vem quando nós estamos longe da palavra de Deus. Eu, certa vez ouvi uma ilustração, um pastor pregando de um náufrago que se apegou a uma rocha, e com frio, em condições difíceis, e quando foi resgatado, eles perguntaram: e aí, meu amigo, você não estava com medo, você não tremeu de medo? Só eu tremi, mas a rocha não. Então, amigos, estamos apegados à rocha da nossa salvação, podemos até tremer, mas a rocha não tremerá. Depois, irmãos, Paulo vai terminar aqui o verso 23, dando duas ideias interessantes. Primeira, dizendo que esta postura de permanecer na fé, fundamentados na palavra e firmes, sem alteração, não permitiria aos colossenses afastar-se da esperança do Evangelho. O Evangelho traz esperança, traz certeza e esperança da salvação que foi pregado a toda criatura. Aqui, Paulo não se refere e não faz uma afirmação absolutista que o Evangelho tinha sido pregado a toda criatura. Evidentemente, havia pessoas que não haviam ouvido a pregação do Evangelho. O que Paulo quer dizer então? O comentário bíblico adventista menciona que, página 189 do volume 7, que era o mesmo Evangelho que havia sido pregado a todos a quem Paulo havia pregado, não a todas as pessoas, mas a todos a quem Paulo havia pregado. Esse mesmo Evangelho havia sido pregado aos colossenses, não era um Evangelho diferente. Então não havia razões para que eles não permanecessem firmes, era o Evangelho genuíno, o Evangelho puro. E ele então menciona: do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O chamado de Paulo era para pregar o Evangelho. E eu fico perguntando então, irmãos, será que você recebeu a pureza da palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas, ou tem alguma misturinha aí pelo meio? Cuidado, há muita gente falando bobagem por aí, com misturas, com interpretações que não coincidem com a compreensão ampla da palavra de Deus. E qual foi o seu chamado? Paulo foi chamado para ser um ministro. E você foi chamado para quê? Só para ser membro da igreja? Não, você tem um ministério também. Com essa reflexão, nós aqui colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Seguindo para a lição da terça-feira, que tem como título Plano Eterno de Deus, nós vamos discorrer sobre o que se encontra nos versos 24 e 25 do capítulo 1 de Colossenses. Produção, coloca por favor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Vamos nos lembrar, irmãos, que a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava na sua prisão domiciliar em Roma, mas mesmo preso, com algum tipo de liberdade, até algum conforto, estando numa casa alugada, preso a soldados da guarda pretoriana, mas não em condições tão terríveis quanto na prisão romana que ele ficou pouco antes da sua morte. E ao mencionar aqui o regozijo, a sua alegria, Paulo está mencionando do seu contentamento em ter sido chamado para cumprir o ministério da pregação do Evangelho. Lembrando que Paulo nunca esteve em Colossos. Capítulo 1, verso 7 menciona Epáfras, que se tornou um converso em Éfeso e foi depois enviado para Colossos para ser um mensageiro, e a igreja, portanto, é fundada. Então, como
Epáfras era um filho na fé de Paulo e a igreja de Colossenses é estabelecida por meio do ministério de Epáfras, Paulo também se sentia, de certa maneira, responsável pela conversão daqueles irmãos colossenses. E ele fala da sua alegria, portanto, de cumprir o chamado dado por Deus, mesmo que tivesse que ter padecido sofrimentos. E de fato, Paulo realmente sofreu muito, há várias porções nas suas cartas descrevendo o seu sofrimento, especialmente na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. E aqui Paulo ainda faz uma menção interessante, e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, ou seja, ele não está se referindo ao que Cristo iria padecer, porque Cristo já subiu ao céu, ele está mencionando que ele também refletia, e o significado dessa frase é que Paulo refletia naquilo que poderia ainda aguardar o apóstolo de sofrimento. Então ele tinha tanto alegria por ter sido usado por Deus, mesmo que isso envolvesse sofrimento, e mesmo que ainda envolveria sofrimento. Isso não tirava a sua alegria, porque ele sabia que estava cumprindo o seu chamado a favor da igreja. Paulo, diz aqui a lição, podia estar preso, mas a palavra de Deus não, ela não estava algemada. E ele vai mencionar agora no verso 25, mais uma vez, o fato de ter se tornado um ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. E a lição agora dedica 2 parágrafos para refletirmos sobre essa palavra dispensação. Então, nos é dito aqui que o plano de Deus já previa todas as coisas, inclusive o sofrimento que afeta os filhos de Deus nesta terra. Mas em Colossenses, Paulo vai utilizar essa palavra que foi traduzida como dispensação, oikonomia, que pode ter 2 significados. Primeiro, a lição diz, num sentido limitado, mais restrito, esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas. Isso inclui a missão apostólica de Paulo e também a contribuição para a qual cada um de nós é chamado a dar. Às vezes você pensa, eu sou tão pequeno, não posso tantas coisas, mas cada um de nós é chamado a dar uma contribuição. Isso faz parte do plano como Deus organiza o seu projeto de pregação do Evangelho, traduzido aqui pela palavrinha dispensação. E num sentido amplo, abrange todas as provisões de Deus para o plano da salvação. Eu gostei desse duplo sentido. Num sentido mais limitado, Deus organiza as coisas com a sua igreja, com todos os perfis de grandes e pequenos, maiores e mais possuidores de talentos, ou menores e menos possuidores de talentos. Deus organiza todas as coisas para que o evangelho seja pregado. E num sentido mais amplo, inclui todas as provisões de Deus para a pregação do evangelho. A pergunta é, para nós refletirmos, Paulo se sentia incluído. Ele estava dizendo que a igreja de Colossos estava incluída. E você e eu, estamos incluídos nesta provisão de Deus? A forma como Deus organiza as coisas. Deus tem organizado as coisas para que você testemunhe onde você tem o seu trabalho, onde você mora, onde você circula. E num sentido mais amplo, envolve a soma de todos os esforços organizacionais de nossa igreja, de outras entidades cristãs e os chamados individuais. É interessante, irmãos, que esta expressão que o apóstolo vai mencionar aqui no final do verso 25, ele vai dizer para dar, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O foco do apóstolo São Paulo era a pregação da palavra de Deus. Ele vivia para pregar a palavra de Deus. Ele vivia para transmitir o evangelho. Irmãos, qual é o propósito da nossa vida? Ainda que não sejamos ou não tenhamos dedicação exclusiva para a pregação do evangelho, será que a nossa mente está voltada para compartilhar o evangelho, para cumprir a palavra de Deus, tanto em obediência, de uma vida obediente, quanto em atendimento ao chamado que Deus nos fez? E desta maneira, com estas reflexões tão interessantes, nós pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde vamos encontrar o mistério de Deus revelado. Os versos considerados são os 26 e o 27 e dizem assim: o mistério que estiver oculto
dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos então aqui considerar a compreensão desta palavra mistério. Nós já consideramos, já mencionei isso em algum momento anterior, numa das lições, não me lembro qual, que o sentido de mistério para a cultura grega eram questões exclusivamente reservadas aos deuses, não eram temas para compartilhar com a humanidade. No sentido neotestamentário, no contexto do Novo Testamento, o mistério de Deus é aquilo que Deus se propôs a revelar, ainda que nós não consigamos ter uma compreensão completa da revelação, mas Deus toma a iniciativa e revela para nós. Então esse sentido de mistério é muito, muito importante. Aqui Paulo então ele confirma, não é, que ele foi chamado para cumprir a palavra de Deus, tanto em vida quanto em pregação, e ele menciona então esse mistério oculto dos séculos e das gerações. Esta expressão oculto precisa ser entendida aqui. O comentário bíblico, volume 7, página 190, fez uma frase interessante: oculto dos séculos e das gerações, ou seja, vagamente apreendidas pelos patriarcas e pelas gerações seguintes, ou seja, a compreensão não foi plena antes da cruz. Com a revelação de Cristo, a quem Paulo chama o esplendor da glória da revelação de Deus, as coisas se tornaram mais claras. Então, Deus se esforçou ao máximo para transmitir o conhecimento da salvação por meio de símbolos, por meio de profetas ao longo do Antigo Testamento, mas agora ela se manifestou aos santos. Esta expressão, ou seja, Deus quis dar, está explicada logo no verso 27, Deus quis dar a conhecer, ou seja, era plano de Deus, continua o comentário bíblico, que seu povo se aprofundasse nos mistérios do conhecimento divino, auxiliados pelo Espírito Santo. Então, fazia parte do plano de Deus que este conhecimento, a partir de Cristo, abundasse, ele se tornasse disponível, pudesse ser aprofundado. E aqui envolve também uma menção aos gentios. Esse evangelho não era uma exclusividade dos judeus, não é exclusividade dos adventistas do sétimo dia, ele é para ser pregado a todo mundo. E então, a expressão com que a lição termina aqui na quarta-feira vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. E me recorro mais uma vez aqui o comentário bíblico, a lição diz e o comentário confirma: Cristo em vós, a presença de Jesus fazendo morada no coração, é esta manifestação maior do mistério eterno. Eu achei tão lindo isso, irmãos. A presença de Jesus fazendo habitação, morada no nosso coração, é a manifestação do mistério eterno. Esperança da glória. Ao inaugurar o plano da salvação, Deus colocou diante da humanidade caída a esperança de restauração, a presença divina. A encarnação de Cristo aproximou a percepção desta esperança. A habitação de Cristo no coração evidencia, diz o comentário, que o poder da graça trabalha para a transformação do caráter. Com isso, torna real a esperança de glorificação. O cristão vive hoje no reino da graça, mas ele tem assegurado que um dia habitará com Cristo no reino de glória. Que coisa linda! Cristo Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo habitando no coração, se torna a revelação maior desse mistério e trazendo a certeza do perdão em Cristo, nos incluindo no reino da graça, trazendo para nós a esperança da habitação no reino de glória. Que palavra linda! Cristo em vós, esperança da glória. Interessante, irmãos, aqui ainda no verso 27,
um destaque, não é? A respeito de todas as coisas nos céus e da terra, diz aqui a lição abaixo da pergunta 5, elas são reunidas em perfeita unidade em Cristo. Olha que coisa linda. Embora o modo como isso aconteceria fosse um mistério naquela ocasião, ele foi revelado por meio do Evangelho. Então, Cristo, a revelação suprema de todas as coisas. Durante toda a eternidade, lemos tantas vezes isso nos escritos de Ellen White, nós estudaremos para compreender melhor como Deus amou tanto a ponto de entregar seu Filho. Esse é o mistério que Deus se esforçou para revelar e que nós não podemos compreender. Este Evangelho atuando em nosso coração é quem nos capacita para sermos partícipes da esperança da glória do reino eterno de Deus, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira, o poder do Evangelho, os versos 28 e 29, os últimos dois versos do capítulo 1, dizem assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Aqui algumas coisas lindas que Paulo descreve e o autor chama de o poder do Evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo vai mencionar é que esta mensagem, que hoje somos chamados para participar do reino da graça, mas temos a esperança do reino da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, essa foi a mensagem que Paulo anunciou. E ele não só anunciou, ele não só pregou, mas ele produziu um alerta, ele produziu advertência, ou seja, se você aceita, a consequência é essa, se você não aceita, a consequência é aquela. E ele diz a todo homem, primeira vez todo, e ensinando a todo homem, segunda vez, ou seja, 3 vezes vai aparecer aqui a palavra todo homem. O comentário bíblico diz que a repetição tripla dessas palavras enfatiza a universalidade do Evangelho. Não há exclusividade dos ensinos de Paulo, como havia no ensino dos falsos mestres. Todas as classes são chamadas e podem ser alcançadas. Então, a forma também como Paulo, os verbos mostra como Paulo trabalhava, anunciando, advertindo e ensinando, para cumprir um propósito, para que apresentemos todo homem perfeito. Mais uma vez, não existe ideia de impecabilidade. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu fiz todo o possível, advertir, anunciar, advertir, ensinar, para que vocês tomem conhecimento e amadureçam. Esse perfeito tem a ver com amadurecimento. Esta palavra, diz aqui a lição, tem o significado de algo completo sem defeito. Por meio do processo do crescimento espiritual, nós podemos compreender a profundidade da lei de Deus, reconhecer que cada um dos seus mandamentos é belo, é ilimitado. Também entendemos que essa lei linda, maravilhosa, ela abrange os pensamentos e os propósitos do coração de Deus para nós e os nossos próprios. Olha que significado lindo aparece aqui desse evangelho pregado por Paulo. E o poder do evangelho aponta, então, tira as pessoas do reino das trevas, como vimos na semana passada, coloca para a herança dos salvos, como dos santos na luz, como vimos também no verso 12, e agora promove o aperfeiçoamento, promove o amadurecimento, promove o crescimento. É um tema também evangélico, neotestamentário, tratado em abundância por outros autores. E lá nas letrinhas pequenas embaixo, o autor aqui perguntou: o que significa ser perfeito em Cristo? Será que eu tenho uma compreensão de que eu estou crescendo na minha caminhada com Cristo? Eu tenho amadurecido na minha experiência cristã? Eu tenho vencido pela graça de Deus, pela comunhão com Cristo, pelo poder do Espírito Santo habitando no coração? Eu tenho vencido traços de caráter que ainda me prendem a padrões que não sejam os padrões do exemplo do Senhor Jesus? Então nós precisamos, irmãos, essa lição, amadurecer essa lição nos provoca para uma vida madura, uma vida perfeita, uma vida plena. Estamos vivendo integralmente o cristianismo. Essa eu sei que é uma palavra forte,
E eu vou dizer, como Paulo escreveu aos Filipenses, eu não julgo, irmãos, que eu tenho alcançado, mas eu prossigo, eu estou avançando pela graça de Deus. E assim, Paulo vai dizer que, por isso, ele também se afadigava, esforçando-se segundo a eficácia que opera nele. Ou seja, ele diz, olha, eu me esforço para isso, eu estou fazendo o meu melhor, eu me entrego, eu me canso, eu me gasto. Irmãos, será que nós podemos dizer, nós estamos nos afadigando pela pregação do Evangelho, estamos nos gastando pela pregação? Às vezes nós nos poupamos, né, irmãos? A natureza humana tem essa tendência, eu também tenho, mas nós somos convidados a nos afadigar, para, esforçando-se ao máximo possível, como Paulo escreveu também aos Coríntios, eu faço tudo por todos os meios para ver se alcanço alguns. Será que nós estamos nos dedicando suficientemente, ou estamos economizando energia, irmãos, para utilizar de outra maneira naquilo que não tem a ver com a pregação do Evangelho? Nós temos que ter equilíbrio. Deus sabe que nós precisamos trabalhar, precisamos de recursos para ter uma vida digna, confortável, e Deus sabe que se nós não cuidarmos, isso toma conta da nossa vida. Então, oremos por equilíbrio, para que cumpramos as nossas responsabilidades de sustento da nossa casa, da nossa família, de nossa vida, e ao mesmo tempo, irmãos, não deixemos de separar tempo para a pregação do Evangelho, para as coisas da igreja, e o sábado é um exemplo poderoso disso. 6 dias nós dividimos as nossas atenções com tantas coisas, mas o sábado é um dia que nós separamos para o Senhor, e Ele é um poderoso pedagogo, Ele nos ensina a continuar ao longo da semana, também separando tempos para Deus. Lembre-se que o primeiro dia completo que o ser humano viveu, Adão e Eva, foi um sábado. Então, se nós invertermos a lógica, eu guardo o primeiro sábado, e com a experiência da alegria com Deus, eu distribuo a minha agenda da semana, sempre reservando um pedacinho para Deus, mas também reservando o espaço para trabalhar no jardim, entre aspas, né, para cumprir as minhas responsabilidades. Que pensamento lindo, que poder maravilhoso o Evangelho tem de nos conduzir a uma experiência de integralidade, de amadurecimento. Eu espero que você e eu estejamos desfrutando disso, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para sexta-feira. Aqui, irmãos, nosso tempo vai avançado. Temos 3 parágrafos, 4 na verdade, 3 de Caminho a Cristo e 1 de Mensagens Escolhidas. Eu vou ficar com o parágrafo do meio do Caminho a Cristo, que é o segundo parágrafo, que diz assim: além de tudo isso, Cristo transformará seu coração, e ali pela fé ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Cristo, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Que experiência maravilhosa de Cristo habitar em nosso coração, estudada na lição da quarta-feira. 3 perguntas para reflexão, e eu vou ficar com a terceira, que diz assim: você está alicerçado e firme na fé? É a expressão de Colossenses 1:23. Será que você e eu compreendemos bem no que acreditamos e por que acreditamos? Temos compreensão dos conteúdos da nossa crença e por que cremos assim? O que podemos fazer para aprofundar esse entendimento? Continuar estudando, obviamente, porque é essencial estar alicerçado e firme na fé, para não sermos jogados como um pequeno barco à deriva, num vendaval, numa tormenta, no meio do mar, para lá e para cá, sem termos convicção daquilo que cremos. Irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Agradecemos a Deus por isso, e eu quero convidar você a uma palavra de oração final. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por tuas bênçãos e por revelações tão significativas da tua palavra. Que a tua graça se manifeste, Senhor, na nossa vida, conduzindo-nos a uma experiência de amadurecimento, que possamos experimentar a alegria de ter Cristo em nós, habitando em nosso coração, esperança da glória, como garantia de que um dia, vivendo hoje no reino da graça, viveremos no reino da glória na eternidade. Que Deus nos abençoe, conforta, conduz, abençoa, protege e guarda o teu povo espalhado ao redor desta terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus nos abençoe, fique na graça do Pai, até a semana que vem.